Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Discípulos Teotocos. Quero acolher você que está chegando agora ao nosso canal, ao nosso retiro. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E quero convidar você que está conosco no nosso canal, está fazendo esse retiro quaresmal conosco, mas ainda não é inscrito no nosso canal, não fez parte, não está fazendo parte dessa família. Para o minuto que você está fazendo, vem aqui embaixo na descrição do vídeo, se inscreva agora no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like, seu joinha para que este vídeo, para que esse retiro possa alcançar mais e mais almas para Deus. E aqui eu lanço mais um convite. Se esse retiro está sendo graça, está sendo um canal de graça na sua vida, compartilhe para outras pessoas, para que outras pessoas também sejam alcançadas pela graça e pela misericórdia de Deus. Amém? Convido você a tomar em mãos a Sagrada Escritura, no livro dos Números, capítulo 20, versículo 12, e diz assim: Em seguida disse o Senhor a Moisés e a Arão: Por que faltastes a confiança em mim para fazer brilhar a minha santidade aos olhos dos israelitas? Não introduzireis essa assembleia na terra que lhe destino. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, nós vemos que aquele povo escolhido por Deus não entrou na terra prometida, não chegou a tocar nas promessas de Deus, porque não confiaram no Senhor. Nós vemos como é difícil Moisés ouvir essas palavras do Senhor. Por quê? Nós vemos que Moisés, o grande Moisés, que tantos prodígios realizou no meio do povo de Israel pela graça de Deus, Moisés que conduziu um povo por 40 anos, Moisés que suportou murmurações, perseguições, o faraó e seu exército que o perseguiu a ele e a todo o povo do Senhor. Quantas situações Moisés suportou sozinho, quantas decisões Moisés teve que tomar para salvar a vida daquele povo. E agora Deus fala que porque ele não confiou, ele não vai entrar na terra prometida. Humanamente falando, Deus foi injusto com ele, humanamente falando, porque na visão humana nós podemos dizer: poxa, mas quanta coisa Moisés fez, né? Moisés ajudou aquele povo, Moisés fez tanta coisa boa, tantos desafios e murmurações do povo, perseguição do faraó, e só porque não confiou, ele não vai entrar na terra prometida? Pode vir esse questionamento no seu coração, na sua mente, mas entenda que dessa passagem que acabou de ser proclamada, nós podemos e devemos aprender o valor que o Senhor dá à confiança. Por isso, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2734, nos diz que a confiança filial é experimentada e se prova na tribulação. Entenda que nós sabemos que nós confiamos em Deus, não é quando tudo está bem. É fácil confiar em Deus quando você está trabalhando, quando você está ganhando bem, quando tudo está bem na sua casa, quando não está faltando nada. E quando Deus começa a mexer naquilo que para você é cômodo, você continuaria confiando em Deus? Se Deus tirasse seu emprego hoje, você confiaria em Deus? Se Deus começasse a tocar nos mantimentos da sua casa, você confiaria em Deus? Se a doença, a enfermidade bater à sua porta, você confiaria em Deus? Perceba que o Catecismo ensina que a confiança filial ela é experimentada e se prova na tribulação. E foi na tribulação que Deus provou, veja, a confiança de Moisés e Arão. Nós vemos que o povo escolhido por Deus não entrou na terra prometida, não alcançou as promessas de Deus porque não confiou. Veja, meu irmão, minha irmã, que muitas vezes nós não tocamos nas promessas de Deus porque nós não confiamos. Entenda que Deus ele é fiel para cumprir, mas somos nós que deixamos de acreditar nas promessas de Deus. Somos nós que deixamos de acreditar no poder, na autoridade que há na palavra de Deus. E aqui cabe uma pergunta para nós: em quem eu tenho colocado minha confiança? Talvez você tenha ouvido essa frase, ela é muito comum no meio de tantos católicos hoje. Fulano tem uma oração forte, fulano tem uma reza forte. Nossa, Maurício, fulano é de uma unção tão grande que quando ele põe a mão você vê o diabo saindo da pessoa, quando ele põe a mão você vê quem é aleijado começa a andar, quem é cego começa a ver, quem é mudo começa a falar, quem é surdo começa a ouvir. Tamanha é a força da oração daquela pessoa. Mas muitas vezes nós esquecemos que a graça que é operada através daquela pessoa acontece e vem
da graça de Deus, vem do próprio Senhor Jesus. Veja que se Deus age poderosamente através da vida de uma pessoa, significa que essa pessoa tem uma vida mergulhada na presença de Deus, tem uma vida inteiramente dependente do Senhor. E confiança é isso, é viver inteiramente dependente do Senhor. Porque é fácil confiar em Deus quando tudo está bem. E quando as coisas começam a acontecer, quando as tribulações, as batalhas, as lutas começam a bater na nossa porta, nós começamos a questionar Deus, mas por que, Senhor? Por que eu? Eu tenho uma vida de oração, eu tenho uma vida de comunhão diária, eu rezo o Santo Rosário, eu vou na missa todo domingo, eu leio a palavra de Deus, eu não merecia estar passando por isso. Nós começamos a questionar a Deus como se Deus tivesse cometido um erro. E o nosso maior erro é, não confiar em Deus. O nosso maior erro é quando nós deixamos de confiar em Deus e confiar nas pessoas ou em situações. Por exemplo, às vezes as coisas nos acontecem, nós procuramos a vizinha, procuramos o irmão da comunidade, olha, eu estou passando por isso, reza para o meu casamento. É errado? Não, não é. Mas muitas vezes nós confiamos mais na pessoa ao nosso lado do que o nosso Deus, Senhor e Salvador, que está acima de tudo e de todas as coisas. Quem dera, eu vou dar um exemplo para você. Com certeza você já pegou um trem, com certeza você já pegou um ônibus, com certeza você já deve ter pego uma lotação. E eu pergunto para você, quando você sai muitas vezes de manhã para trabalhar e muitas vezes de madrugada, às vezes você sai para trabalhar de manhã, nem amanheceu o dia, às vezes você sai, ainda está escuro e você vai e pega um trem. Eu pergunto para você, você conhece o maquinista daquele trem? Você chegou a ver o maquinista daquele trem? Quando você pega um ônibus para ir para trabalhar, quando você pega um ônibus para traçar uma viagem, uma rota de algum lugar que você queira ir, você conhece o motorista daquele ônibus? Você sabe como ele está naquele momento? Não, mas você entra naquele veículo e você procura o seu lugar. E naquele lugar você põe o seu fone de ouvido e ali você dorme tranquilamente. Claro que boa parte do seu sono é cansaço de um dia de trabalho anterior ou da noite mal dormida, mas nós não sabemos como está a pessoa que está conduzindo a minha vida e não somente aquela viagem, porque ele está conduzindo vidas. Onde eu quero chegar com isso? Muitas vezes nós permitimos que pessoas desconhecidas conduzam nossa vida. Nós permitimos que pessoas que nós nunca vimos na nossa vida, nem sabemos quem são e como estão, que elas tomem a direção do destino das nossas vidas. E muitas vezes nós não confiamos no Senhor, nós não colocamos a nossa confiança em Deus. E uma das pessoas que muito confiou, e confiança aqui significa ter uma vida inteiramente dependente do Senhor. É não depender de nada nem de ninguém, mas unicamente de Deus, sabendo que Deus é poderoso para agir e que Deus é rico em misericórdia e providência. E uma das pessoas que muito confiou em Deus, uma das grandes santas que viveu essa confiança extraordinária foi Santa Faustina, apóstola da Divina Misericórdia. E em um de seus momentos com nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus diz assim para ela: minha filha, disse, se por teu intermédio peço aos homens devoção à minha misericórdia, deves ser a primeira a distinguir-te pela tua confiança nela. Espero de ti obras de misericórdia que devem nascer do teu amor para comigo. Deves mostrar-te misericordiosa para com os outros, sempre e em qualquer lugar. Tu não podes te omitir, desculpar-te ou justificar-te. Aqui no parágrafo 742 do Diário de Santa Faustina. E no parágrafo 1059 do Diário, Jesus diz assim para ela: desejo confiança das minhas criaturas. Que neste dia, meu irmão, minha irmã, nós possamos aprender com a história de Moisés e com aquilo que o próprio Senhor diz a Santa Faustina e possamos confiar sempre mais na misericórdia divina. E aqui eu pergunto para você, em quem você tem colocado a sua confiança? Em quem você tem confiado? E aqui eu faço um convite para você, faça a experiência da confiança no Senhor. Você está desempregado? Invoque a misericórdia divina, invoque a providência divina, confia no Senhor, espera nele e ele tudo fará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, sua casa e a sua família.